Sabe aquele momento que você conhece alguém e pensa: "Agora vai ser diferente", só que no fim das contas não é? É o mesmo comportamento, as mesmas brigas, a mesma dor no fim da relação, é tudo igual. E aí depois de um tempo você percebe que a história é a mesma. Parece que só mudou o CPF da pessoa, porque talvez o nome até igual seja. Se isso acontece, é normal que em algum momento você tenha se perguntado: "Tá, por que parece que eu sempre acabo com o mesmo tipo de pessoa?". Pois é, né? Parece até que você é um imã para atrair esse tipo de gente. E o pior é que talvez até você já saiba que essa relação não vai dar certo. Porque eu acredito que você realmente já saiba aonde é que esse tipo de relação vai dar. Mas calma, isso não é necessariamente um tipo de azar ou então um destino. E muito menos é porque você simplesmente vai lá e escolhe mal. Talvez acabe existindo aí algo um pouco mais profundo em relação a isso. Talvez seja um padrão que a gente acaba criando sem perceber e vai repetindo sem ao menos parar para observar que esse padrão esteja acontecendo. É pensando justamente nisso que hoje eu quero falar contigo sobre esse ciclo de repetição que acontece muitas das vezes nos relacionamentos. Afinal, por que é que a gente atrai o mesmo tipo de pessoa? Por que é que a história sempre tende a se repetir? E principalmente, como é que a gente pode acabar quebrando esse padrão e iniciar algo novo? Talvez até mais leve ou até mesmo mais saudável. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas, então fica aí comigo. Vamos entender até o final do vídeo por que isso acontece. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo clínico, atendo diversas queixas relacionadas a relacionamentos de uma maneira geral, e eu percebo que nos relacionamentos amorosos, a questão de repetição, ela é muito frequente. E, inclusive, é uma questão que acaba gerando muito sofrimento, sofrimentos repetidos nesse caso. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre isso sem enrolação. Quando a gente fala em um padrão de repetição em relacionamentos, pode até em um primeiro momento parecer que é algo muito complicado, mas assim, não é. Na verdade, é bem simples de acabar entendendo na prática. Um padrão acontece quando você acaba mudando de pessoa, mas vive necessariamente o mesmo tipo de história. Sabe quando você acaba conhecendo e se envolvendo com alguém, e aí no começo é algo assim maravilhoso. Você recebe atenção, carinho, afeto, sonhos, faz promessas com a pessoa, mas depois, pronto, vem aquele silêncio e aquelas brigas de sempre que você já conhece. Ou até mesmo, sabe quando você está em um relacionamento e você percebe que você está tentando de novo salvar uma pessoa? É como se você estivesse percebendo que você sempre está mais do que aquilo que você recebe, como se você estivesse, assim, se esforçando para ser amado. Certas sensações, elas sempre são comuns, só que com pessoas diferentes, a gente está vislumbrando um padrão. O nome muda, o rosto muda, só que a sensação, ela é muito semelhante. É como se você, sem percebesse, tivesse com o mesmo tipo de pessoa, só que se relacionando com ela em corpos diferentes. E o curioso é que, assim, a gente não faz isso simplesmente porque a gente quer, ou que a gente acha bonito. Porque, olha só, é um fato que a gente sempre tende a repetir aquilo que é familiar. E talvez seja justamente esse tipo de relação que você tenha aprendido lá no passado a chamar de amor. Então, mesmo que doa, então, mesmo que machuque, é aquilo que você chamou de amor. A questão aqui é que o nosso cérebro, ele sempre vai tender a escolher aquilo que é conhecido em relação àquilo que é incerto. E entender isso é importante, porque naquele momento que você espera dizendo: "Poxa, parece que eu só escolho errado", na verdade, você está tendendo a escolher aquilo que parece mais seguro para ti, aquilo que você já conhece, mesmo que seja uma segurança que já venha acompanhada com uma certa dor. Por isso é importante que a gente entenda aqui o que é que está por trás disso, as raízes dessa questão. Porque ninguém, e assim, ninguém mesmo acorda um belo dia dizendo: "Hoje eu vou escolher sofrer por alguém, eu vou escolher alguém para me machucar". Uma coisa que eu observo muito ali no pacientes com esses padrões aqui na clínica, é que normalmente esse padrão de comportamento, ele tem origem lá na infância. Pode ter sido justamente naquele momento em que você precisava fazer algo.
para sentir que você foi acolhido, validado e amado. Ou então, quando você precisava, agradar os outros, se comportar para receber algum tipo de elogio e ser validado. Ou talvez até você tenha vivido em uma família em que houve muita confusão em relação ao amor, em que o amor ele veio muitas das vezes misturado com brigas, silêncios ou até mesmo algumas diferenças. E aí, principalmente se você passou por esse contexto familiar, talvez você tenha acostumado com um amor que é barulhento, cheios de altos e baixos, é um amor confuso. E aí, quando você cresce, você tem a tendência justamente de buscar o mesmo tipo de sensação que você sentia quando era pequeno. E eu volto a dizer, não é porque você gosta de sofrer, é porque aquilo é justamente o que é familiar para você. Não é um amor que te faz bem, mas é um amor que você aprendeu. E aí, olha só que complicado. É muito complicado mesmo. O nosso cérebro, como eu já falei, ele adora coisas que são conhecidas, mesmo que isso acabe gerando dor e sofrimento. Só que você vai lá e tende a conhecer alguém diferente pelo menos uma vez na vida. Alguém que é mais calmo, alguém que é mais estável, alguém até que lhe trata bem. Só que é desconhecido para você. E você começa a estranhar. Você começa a pensar: poxa, fulano ali é bom, mas é tão sem graça. Só que na verdade não é porque fulano é sem graça, é justamente porque é algo diferente e isso tende a lhe assustar. Talvez você nem perceba que isso lhe assusta. É por essa situação que é tão importante a gente começar a entender de onde vem esse padrão. Porque quando a gente começa a conhecer o passado, a gente permite que o passado ele acabe não comandando tanto o seu presente. Só que é aí que acontece o pulo do gato. Não adianta só você entender de onde o padrão veio. Você precisa começar a perceber quando ele aparece, quando ele acontece. Porque é aí que a mudança acontece de verdade. Olha só, toda repetição ela tende a acontecer com alguns sinais. Justamente porque é um contexto que você já conhece, já é familiar. O que acontece é que a gente acaba ignorando esses sinais. Sabe quando você sente algum incômodo no começo da relação, e aí você acaba esquecendo isso, acaba até pensando alguma vez: "Ah, mas isso é coisa da minha cabeça". Ou então até mesmo quando a pessoa vai lá, faz uma coisa que você não gosta, mas você simplesmente finge que não viu, e aí justamente por medo de acabar perdendo a pessoa. Pois é, né? Aí já é o começo de um ciclo, o ciclo já está começando a acontecer. Ou melhor, está começando a recomeçar. E é nessa lógica que o primeiro passo para se quebrar um ciclo de repetição é justamente começar a identificar esses sinais. Pensando nisso, tem 3 perguntas que podem ser bastante interessantes se fazer durante a relação. Primeira pergunta: o que é que essa pessoa acaba despertando em mim? É algo bom? É algo ruim? Segunda pergunta: essa pessoa desperta em mim uma sensação que eu já senti antes? Terceira pergunta: eu estou tentando amar a pessoa ou consertar a pessoa? Essas 3 perguntas, elas acabam abrindo margem, abrindo espaço, justamente para uma reflexão e para uma consciência maior acerca da relação. Porque a ideia aqui é que você consiga identificar esse padrão, porque na medida que o padrão ele é identificado, ele tende a perder força. Tá, mas por que isso acontece? Isso acontece porque você começa a parar de agir simplesmente no automático. Você começa a poder ter a possibilidade de fazer escolhas de verdade. Se isso ficar difícil para ti, uma boa dica é você começar a escrever essas repetições que você percebe. Sei lá, tá vivendo uma história com uma pessoa. Começa a anotar certas atitudes, certas palavras que a pessoa diz, certas sensações que você sente. Quando você começa a perceber de fato uma repetição com coisas que você já viveu antes, aí sim isso é um sinal de alerta pra gente. Eu sei que não é fácil, de fato eu sei que não é fácil, mas toda vez que você percebe um padrão e você escolhe fazer uma coisa diferente, mesmo que incomode um pouco, mesmo que doa um pouco, você está devagarzinho se libertando dessa situação que lhe incomoda. E eu tô falando aqui desse incômodo maior. Então, agora que você já entendeu de onde vêm esses padrões, como identificar esses padrões, agora chega a parte que eu acho mais bonita, que é justamente como a gente pode quebrar esses padrões. E a parte que eu acho bem curiosa sobre isso é que você não precisa fazer algo muito grande, algo muito enorme para que isso aconteça. Você só precisa escolher fazer diferente.
E eu tô falando aqui sobre escolher não insistir onde você sabe que dói, escolher ficar, mas só se for leve, se for saudável para ti, e sobretudo, escolher se afastar mesmo tendo saudade. Quebrar esse padrão, no fim das contas, é algo bem semelhante ao fato de aprender um novo idioma. No começo acaba sendo bem estranho, você sente um medo danado de errar na frente de outras pessoas, mas aos pouquinhos você vai aprendendo. Você vai aprendendo tanto ao ponto que chega até a ser natural no fim das contas, você nem percebe que está avançando tanto. Você avança tanto ao ponto de que aquilo que antes lhe incomodava e que gerava medo já não faz mais sentido. Nessa lógica, as coisas mudam, porque a questão aqui não é que você está preso ao passado. A questão aqui é que você está repetindo aquilo que você já conhecia. E nesse contexto as coisas mudam, porque você tem uma liberdade de escolha. Porque você pode sim escolher algo que é mais calmo, que é mais verdadeiro, algo que no fim das contas é mais você em uma relação. Porque olha só como a lógica ela muda tanto. Você acaba não atraindo simplesmente o mesmo tipo de pessoa para a sua vida. Você, muitas das vezes, acaba escolhendo vivenciar o mesmo tipo de dor. E na medida em que você entender isso e decidir não viver mais essa dor, o padrão acaba. E aí, o que você acha disso? Me deixa saber, escreve aqui nos comentários. Deixa eu entender um pouco qual é o padrão que você percebe que mais está se repetindo na sua vida. Será um verdadeiro prazer estar lendo sua resposta e também lhe respondendo. Se por acaso esse assunto lhe interessa, se inscreve no canal, fica com a gente, que muitos vídeos ainda virão por aí. Até mais.